Ninguém conhece com exatidão a história completa da origem do café, mas para o podcast de hoje trouxemos dados verídicos e muito interessantes sobre o lugar onde nasceu esta bebida. Veja como ela se expandiu pelo mundo todo, deixando muitos adeptos pelo caminho e virando desculpa para socializar, dar um break no dia ou conversar sobre os mais diversos assuntos, como política, arte e cultura. Bem-vindos à História do Café. Bem-vindos a De Café Podcast. Oi, gente, tudo bom? Tudo bom, Felipe? Oi, Mafê, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo, aqui experimentando um gostoso café. Qual café você está tomando hoje? A gente está experimentando aqui um café delicioso, se chama Xue Café, X-U-E. Ele é um café especial da Colômbia, da nossa terra, né? Da região do Vale do Cauca. Tem notas de frutos vermelhos e nozes. Tá muito bom. Na verdade, tá bem gostoso. Tem uma acidez que eu pessoalmente gosto bastante nos cafés. Mas bom, é nosso acompanhante hoje. Nosso acompanhante do dia de hoje a gente fez no Aeropress. Muito bom. Vamos começar contando a história 1000 anos atrás e vamos para a Etiópia, onde nasceu também a humanidade. Certo. Também nasceu o café. Muito interessante esse fato aí. Como que foi? A história conta que tinha um cara chamado Kaldi. E Kaldi tinha um trabalho bem comum na época, que era um cuidador de cabras. Ele era um cabreiro. Exatamente, cabreiro. É o trabalho daquele cara. Ele sempre saía com as cabras para dar um passeio normal e para elas brincar e passear normal, como qualquer cabra da época. E então ele tinha uma flauta que ele gostava de tocar. Ele era cabreiro e flauteiro. Exatamente. Não sei se tá certo assim, Não essa sei. palavra, mas vá. Mas sim, ele cabreiro e flauteiro. Então as cabras já estavam muito acostumadas com o som da flauta e quando elas escutavam, elas chegavam até o cabreiro, até o Kaldi. E aí voltavam tudo junto para o povinho onde ele morava. Um dia ele estava tocando aquela flauta e as cabras não voltaram. Então foi bem estranho. Aí ele foi procurar elas. E quando achou as cabras, elas estavam muito mais doidas do normal. Caramba, muito mais? Muito mais. Então ele começou a enxergar o que está acontecendo com essas cabras aqui. E ele viu que elas estavam comendo um grão vermelho de uns pequenos arbustos. E ele achou bem estranho, também interessante. E aí não sabemos bem o tempo, quanto tempo foi quando ele achou e quando ele provou. Mas ele conseguiu provar aqueles frutos e aí sentiu a cafeína, né? O efeito da cafeína, que todos já conhecemos. Mais foco, mais energia, mais disposição. Que legal, imagina ser a primeira pessoa no mundo que prova a cafeína. Deve ser uma sensação completamente desconhecida. Nossa. E você como que, assim, você não tem muita referência, né? Porque quando você come as outras frutas, você não sente coisas do tipo, né? Exatamente. Nenhuma referência para esse interessante. momento. Então esse cara aí, lógico, levou para a aldeia dele, para o povo dele. E aí ficou famosão o grão entre eles. Todo mundo sentiu a cafeína no corpo e foi muito bem acolhido o café. Mas nesse momento era tipo, colocavam os grãos de café, colocavam as folhas também e faziam tipo infusão, um chá, uma bebida assim. Legal.
assim, mas eles faziam mais com fruto mesmo, né? Com o Na fruto. época não tinha Exatamente. o grau torrado como a gente consome hoje em dia, nem Não, nada disso, né? longe disso. Simplesmente era os primeiros testes de como fazer uma infusão de café. Isso, isso. Era uma bebida à base de De, frutos de de café frutos de café, e folhas, né? exatamente. Então, aí o curioso de tudo isso é que se você pensa, realmente as primeiras em experimentar, em descobrir o café foram as cabras. Olha, interessante, viu? É. Obrigado, cabrinhas aí, hein? Então, Bom, aí, bom, era difícil que ficara só para uma aldeia, né? sim. Então, como você estava falando, isso foi na Etiópia, certo? Uhum, Aí começaram todas as aldeias, todos os povoados vizinhos começaram a experimentar isso e já gostavam muito. Assim, já virou parte deles, né? sim. Eles conseguiam fazer melhor suas tarefas e virou muito, assim, muito usado, muito consumido por eles. Então, alguém, não sabemos de fato quem foi, ele achou que poderia tirar proveito daquilo e poderia comercializar isso. Lógico. Aí eles estando na Etiópia, eles têm perto o Mar Vermelho, que esse Uhum, Mar Vermelho já é o mar que ele, assim, de um lado do Mar Vermelho tá a África sim. e do outro lado já tá o mundo árabe. Do outro lado já tá aí o Iêmen, que é Aí uma. comercializavam com eles, Isso, então. eles comercializavam, aí os africanos comercializavam com os árabes, né? Venderam de fato alguns frutos, algumas plantas de café, e os árabes levaram isso para o seu território, e aí eles gostaram e realmente eles se apaixonaram por essa bebida. Uhum. Então, os árabes já começam a fazer as primeiras plantações de café. Estamos falando do século XV, mais ou menos. E os registros assim das primeiras plantações de café, já da agricultura do café, são justamente lá no Iêmen. E isso foi num monastério sufi, imagina. Que legal. Na verdade, eu gosto muito, muito das cafeterias. Eu amo. Uhum. Para mim é um plano ir a conhecer cafeterias, provar cafés, sentir o aroma de cada lugar. E agora temos a sorte de encontrar muitos tipos de cafeteria diferentes. Sim, e legal porque eles abriram a primeira cafeteria lá, né? Aham. E olha, até o dia de hoje, como que as cafeterias mudaram nossa vida, né? Aham, Porque todas as cafeterias contam histórias. sim. E você vai lá porque quer tomar café, lógico, mas também quer entender essa história que tem aquela cafeteria para você. Sim, e as cafeterias de hoje, elas te dão uma experiência também, elas te contam um conceito, elas têm muita coisa por trás. Uhum. Mas naquela época, imagino que, assim, estou imaginando a cafeteria bem simples, assim. Simplesmente era um Simples, lugar onde se comercializava o café e onde se totalmente. consumia o café também, né? Uma coisa que eu não gosto das cafeterias antigas, as primeiras cafeterias, é que as mulheres tinham proibido entrar. É, isso é verdade. Eu não Era só acredito, uma bebida mas para homens. exatamente nessa época era uma bebida só para homens. Acho que eu teria me fantasiado, alguma Colocar um coisa bigode aí. exatamente para conseguir entrar, mas isso aí não era legal, mas bom, Não, faz parte mas da era real, história, né? né? Isso aconteceu mais na Turquia, já Uhum. como começou a fazer parte do mundo árabe, já estava na Turquia e era na Turquia que já a quantidade de cafeterias era maior também e as mulheres tinham proibido de entrar. Então, também associavam aquelas cafeterias com malefícios, né? Com bruxaria. Exatamente. Voltemos para o mundo árabe, que tinha agora o poder do café nas mãos. Sim, eles tinham o poder e eles foram muito fortes na comercialização desse produto. Eles comercializaram para o mundo inteiro.
Assim, eles eram os únicos produtores e tiveram esse negócio da produção do café bem cuidado, assim, cautelosamente cuidado, e eles tiveram esse monopólio, acho que uns 200 anos, mais ou menos, 200 muito anos, tempo. sim. Ninguém podia tirar sementes de lá. Uhum. Assim, o grão que saía de lá era já um grão que era torrado, e as sementes e os grãos que saíam crus, eles saíam previamente Molhadas, né? molhados em água. E isso faz que os grãos já não sejam germináveis. Sim, já não é possível é, ter uma plantinha a Aham, partir daquele grão. certo. Então, para sair de Arábia, realmente foi bem difícil. Um outro cara, que é um monge sufi, um indiano, ele roubou os graus. Para conseguir roubar, ele teve que prender na roupa e contam que foi 7 sementes que ele prendiu na roupa e assim conseguiu levar aqueles grãos para a Índia. E o objetivo dele era fazer café para conseguir levar a um outro nível os rituais religiosos que ele gostava, que da cultura costumavam ter aqueles rituais muito longos, precisavam muito foco, e o café ajudava muito. Em qualquer tipo de ritual religioso era bem famoso. Então, aquele monge queria levar para a Índia, né? E achou, o único jeito foi esse, Foi roubá-lo, foi né? roubar. Ele é o E Baba Budan, né? exatamente. Aí ele foi tão importante que até o dia de hoje ele tem um santuário em Karnataka, que é uma cidade da Índia. E é um lugar para fazer um retiro espiritual. E ele é considerado o pai do café na Índia. Imagina a importância daquele Nossa. cara. Na época também a Índia começou a ser já um produtor de café, né? Eles começaram Uhum. as plantações e os cultivos de café começaram a ser bem importantes também na época, né? Muito, muito importante. E aí, depois disso, um outro cara também pensou, tá, o único jeito de levar café para meu país é roubar. Então, de novo, um cara roubou e levou dessa vez para Amsterdã. Um holandês. Exatamente, para a Holanda ele levou. Só que lá em Amsterdã já tinha um jardim botânico, então era muito mais fácil reproduzir aquela plantinha e que dera certo. Além que ele tinha muitas colônias, e aí era muito mais fácil levar para todas as colônias. Eles tinham, por exemplo, Bali, Java na Aí Indonésia. o fato é que os holandeses eles começaram a ter plantações muito grandes de café, porque tinha extensões também gigantescas de terra, Era pelo mais que você fácil, falou, né? as colônias. Uhum. E eles começaram a dominar o mercado mundial do café. Então, agora passou o poder do café para eles. Agora passou para eles. Isso aí estamos falando dos anos 1700. Assim, eles estavam dominando o mercado, mas por enquanto também os árabes continuavam com o mercado também, com uma Uhum. porção do mercado. O café já era muito presente na cultura deles, né? Sim. Desde aquela época ficou até o dia de hoje, né? Sigue Uhum. sendo muito consumido nos países Muito, é árabes, nos muito países africanos. tradicional. Olha que onde o café vai passando, ele vai ficando. Ele fica Ele fica, que até os legal. dias de hoje. Sim. Então, estávamos falando dessa época mais ou menos nos anos 1700, né? Sim. Aí estavam os holandeses por um lado, estavam os árabes pelo outro lado. Aí, mais ou menos nesse período, o Império Turco-Otomano ele foi atacar Viena, na Áustria, né, a capital. Uhum. Mas os otomanos perderam porque a França chegou para Para ajudar. apoiar
a Áustria, né? Sim. Aí, imagina, foi toda uma bagunça, foi uma guerra aí e os turcos tiveram que sair correndo. Eles tinham que saber correndo e eles deixaram as provisões que eles tinham levado, né? A Sim. comida, as roupas, Tudo. eles deixaram tudo que eles tinham aí. Entre essas coisas que eles tinham, tinha uns sacos de café. Uhum. Então, imagina, ele tinha levado para, sei lá, para fazer Café da seu café da manhã. manhã, sua janta, Uhum. sim, assim, para se focar mais na guerra, para tudo, né? Aí eles deixaram isso e quando os franceses chegaram para ver o que tinha deixado, aí eles viram que tinha esses sacos e eles falaram que era comida para camelos. Eles acharam Eles isso? acharam que era comida para camelos, imagina. Aí o que eles falaram? Tipo, a gente que vai fazer com isso? Nada, vamos queimar isso. Uhum. E eles começaram a queimar isso, só que quando eles estavam queimando, o cheiro que isso produzia Eu começou a imagino. ser muito gostoso. Uma Eles delícia. começaram a gostar disso, mas eles continuaram queimando mesmo. Aí nesse momento chegou um militar e falou: Oi, o que vocês estão fazendo aí? Por que vocês estão queimando isso? Não, é comida para camelos. Não, comida para camelos nada, isso aí é café. E eu, mas como café? Sim, isso é café mesmo. Assim, na época, os franceses não conheciam ainda o café e ele Uhum. explicou para eles que era uma bebida e ele ensinou como fazê-lo, como prepará-lo. Então, o cara conhecia isso porque ele já tinha morado na Turquia. Ah, então ele ensinou para os franceses e os austríacos. Isso. Aí ele virou a referência de café. Ele virou o barista da época, O imagina. barista. Que legal. Então, na França, a partir desse momento, na França e na Áustria, o café fica e as Uhum. pessoas, assim, as pessoas já adoptam isso como parte da sua cultura e dos seus gostos também e começa a ser muito forte. Na França, por exemplo, eles começaram a experimentar com receitas e eles, por exemplo, adicionaram o leite por primeira vez. E aí, a França também se expandiu. A França também não ficava só na Europa. A Uhum. França tinha várias colônias. Colônia, sim. Tinha colônias que ficam aqui perto, tinha colônias com a Guiana Francesa, tinha Haiti, tinha Martinica. Uhum. Então, eles levaram isso para lá para plantar e, uma vez mais, para dominar também mercados. Então aí se espalhou ainda mais o café. Sim, e aí se espalhou pela Europa, que assim, pela aonde não era conhecido o café na Europa, já se espalhou mais. Por exemplo, ele chegou na Inglaterra, na Alemanha. Na Inglaterra, por exemplo, foi bem louco, porque dizem que nessa época umas 2.000 cafeterias já existiam Em Londres, em né? Londres. Então, nessa época, ter 2.000 Nossa, era muito, cafeterias é muito, na muito, muito. verdade. Assim, e hoje em dia você fala, mas como assim que Inglaterra? Como assim que Londres? Não é a terra Do do chá chá? Assim, mas isso foi, tem um contexto histórico, porque o café sim. ficou muito tempo na Inglaterra, só que depois aconteceram muitas coisas e hoje em dia é mais chá do que café. Então, nessa época também já tinha mais confiança, era mais cômodo trabalhar com o café e brincavam muito mais. Então, por exemplo, na Alemanha, por primeira vez, uma mulher pensou em filtrar o café. Imagina, nessa época ninguém tinha pensado em filtrar o café, só utilizavam direto o pó, água quente Me e serviam, foi, né? sim. E aí bebiam desse jeito. Aham. Então, uma alemã chamada Dona Melita, Olha, daí vem a Melita. a Melita, fez algo muito simples, mas que partiu a história do café em dois. Ela criou um filtro de papel para separar o café, o pó de café, da água. Interessante. E aí ela fez tudo,
totalmente uma diferença, né? Imagina, nessa época, todo mundo tomava café igual. Nessa época que filtro nem nada, assim. Nada. Era tudo com sedimentos e tudo. E assim, você tomava mesmo muito bom no final, né? Você terminava quase que mordendo o café no final. Eu imagino que sim, tinha que ser assim. Mas era o jeito normal. Era o jeito normal. Por exemplo, isso era muito forte assim na Turquia, que até hoje eles tomam café Até desse hoje, jeito. sim. Eles O café turco. simplesmente botam o pó, botam em cima a água, botam isso junto para ferver, o café ferve e serve. E Serve serve. direto na xícara. E você toma com tudo. Com tudo É mesmo. uma viagem no tempo, então, Uhum. o café turco. E bom, então, aí, como você estava falando, o café começou a chegar mais perto de Latinoamérica, né? Mais pertinho de nós. Mas isso aí é uma outra Isso aí tem história. bastante história para contar. Acho que aí a gente vai precisar já de um segundo capítulo para continuar com isso. Sim, acho que isso é para uma próxima vez. No próximo programa vamos falar de como que o café chegou já direto aqui nas nossas terras. Certo. Bom, o que você achou de teu café? Nossa, esse café que estamos tomando hoje, realmente eu gostei. Acho que ele tem todas as propriedades para ser um bom café. Ele tem acidez, doçura e um corpo muito bom também. Eu gostei mesmo. O que eu mais gostei do café, definitivamente, é aquela acidez que eu Tem uma acidez desfruto bastante, bastante. muito bacana. Tá bom? Te agradeço muito. Foi bem legal o papo de hoje. Bem legal, né? E a gente se encontra no próximo programa, então. Isso, bom, gente. Então, convidamos todos vocês para escutar o nosso próximo programa, que vai ser na próxima semana. E vamos ver como continua essa história. Aí, lembra de, se você gostou desse podcast, compartilha com seus contatos e se inscreve no nosso canal. Gostaríamos de saber seus comentários. Se vocês gostaram do episódio, podem escrever para o e-mail info@decafépodcast e também podem nos acompanhar nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram como The Café Podcast e estamos também como Experiência de Café. Obrigada, gente. Obrigado, até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau.